Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos aqui nessa sexta-feira. Bom dia, queridas meninas do meu coração. Que bom que vocês estão aqui. Hoje é dia da gente fechar um assunto muito legal, muito bacana, né? Esse assunto é sempre polêmico, porque as pessoas sempre estão falando: ah, mas e aí, minha família de origem? Quem que é família de origem? Quem que não é? E aí surgiram várias perguntas que eu vou, né, orientar e falar para vocês aqui sobre isso. Quando a gente fala de família, sempre existem diversas dúvidas, diversas questões para a gente poder aprofundar e detalhar, né, gente? Então, eu acho que o assunto família, ele não tem fim. O assunto família, ele não termina nunca. Até porque, né, tudo na nossa vida envolve a família. E quem é a família? As pessoas que estão diretamente ligadas à nossa vida, ligadas ao nosso dia a dia. Existe até aquela família, aquelas pessoas que a gente convive todos os dias, que não são necessariamente a família que nós nascemos, né? Não são irmãos, pessoas de sangue, mas são aquela família que a gente escolheu para nossa vida. Por quê, né? A gente também pode escolher a família. A gente nasce em uma família onde a gente não escolhe, mas a gente passa a conviver com pessoas que passam a fazer parte dessa nossa família. Então, falar de família sempre para muita gente é uma incógnita, porque tem gente que não consegue ainda lidar com o conceito de família. Tem gente que vive numa luta constante, né, para entender o que é família, para achar a sua família, para entender que aquilo que a gente leva para nossa família atual, para a família que a gente quer formar, tem tudo a ver com aquilo que a gente criou e recebeu de uma família onde a gente começou a viver. Então, esse assunto família, ele sempre dá muito pano para manga, né, gente? Eu vou mandar um convite para uma turma que possa estar aqui com a gente e gostar desse assunto, né? A gente tem aí um tempinho para fazer isso, para mandar esses convites. E eu acho legal enviar para que as pessoas possam saber que a live está começando. O pessoal é tudo ocupado, né? Eu tenho certeza que vocês estão aí me ouvindo, mas eu sei que vocês estão fazendo outras coisas também. E tá tudo certo. Eu também gosto de fazer lives. Sempre coloco alguma live que eu gosto para ouvir e vou fazendo aí paralelo, né? Alguma outra coisa que eu preciso fazer. Então, gente, quando a gente começa a falar, né, de família, falar de família é um assunto que não termina nunca. Isso é fato. A gente nasce em uma família e a gente termina a nossa vida, né, com uma família. E vocês sabem que um dos maiores medos das pessoas, inclusive que desequilibram as famílias, é justamente esse medo de terminar a vida sozinha, de acabar a vida sozinha, de não ter quem cuidar, né? O que eu vou fazer quando eu ficar velho? Isso aí é um assunto também que dá pano pra manga. Bom dia, Raquel. Você também é lindíssimo, meu bem. Saudade enorme de você. A gente não consegue encontrar mais por causa desse Covid, né? Fazer o quê? Bom dia, Vivos. Bom dia, Sandra, Kelinha, todo mundo que tá aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Pessoal, ontem a gente falou sobre a casa de origem, a família de origem, né? Quem é a família de origem de vocês? Família de origem é todo mundo que interferiu no teu sistema, que veio antes de você, tá? Ó o Leandro entrando aí. Bom dia, Leandro. Leandro, ele é o nosso parceirão aqui do Café com Live. O pessoal adora, né, as palestras do Leandro. São muito boas, Leandro. Daqui a pouco você vai voltar, hein? Você é convidado vitalício aqui do Café com Live. Então, o Leandro, eu gosto muito de fazer live com ele, porque ele aprofunda muito no assunto, né? A gente acha que a gente sabe alguma coisa. Aí vem um cara igual o Leandro que vai lá e dá aquele mergulho, né? Que até eu fico assim. E o tanto que é gostoso, né, gente? A gente poder conversar desses assuntos, aprender cada vez mais.
muito bom sempre ter pessoas bacanas como o Leandro aqui, que sempre dão um up no nosso trabalho. E o trabalho dele é maravilhoso, gente. Quem não segue o Leandro tem que ir lá seguir e acompanhar o trabalho dele. Então, pra gente entrar mesmo, começar no assunto de hoje, terminando de falar oi pra turma aqui. Bom dia, Vivian. Bom dia, Anitta. Bom dia, Ana. Bom dia, galera. Ontem a gente falou, então, da família de origem. Quem que é a família de origem? A família que nos origina. De onde eu venho? Eu venho de um pai, de uma mãe, de uma avó, né? Os avós, os avós, os bisavós. E todas as pessoas que interferiram no fluxo dessa família, né? Até aquela amante do avô, aquele cara que o assassinou, o tio, não sei o que. Todo mundo que interfere na família faz parte da família. Isso é até, as pessoas até meio que dão uma arrepiada, assim, até assusta quando a gente fala. Mas se houve uma alteração de um destino, se houve uma pessoa que mudou uma realidade da família, essa pessoa acaba fazendo parte da família, gente. Mesmo a gente não gostando, não aceitando e tendo sido uma tragédia, uma coisa ruim, tá? A gente precisa entender que todo mundo que altera o destino da família faz parte da família. Uma criança, né, um bebê que foi abortado, um aborto espontâneo, faz parte da família, óbvio. Né? Filhos que nasceram e morreram, todo mundo faz parte da família, né? É uma das leis do sistema, é o pertencimento, ninguém pode ser excluído. E essa família de origem, né? Qual que é a importância dela na nossa vida? É a partir de todas as regras e de todas as histórias que vêm da nossa família de origem que a gente se forma uma pessoa, que a gente se forma um ser adulto que vai para a vida. E eu vou para a vida fazendo coisas, ou eu vou fazer muito bem feito, ou eu vou fazendo mais ou menos, ou eu vou capotando, ou eu vou repetindo padrão, né? Ou eu vou fazendo coisa errada. Então, de qualquer jeito a gente anda, né? Bem ou mal a gente vai andando. E chega numa fase da vida que a gente fala assim, mas puxa vida, por que eu tô enroscada desse jeito, né? Acho que a gente sempre tem um enrosco, sempre tem algo para olhar. E uma coisa que a gente olha, né, principalmente quem é terapeuta, né? Quem é terapeuta, por que será que virou terapeuta, né? Foi lá estudar os seus próprios problemas. Então, o terapeuta é o primeiro que precisa ser estudado, o primeiro que precisa se cuidar, ser cuidado. Então, quando a gente, eu mesma, né? Hoje eu tô aqui falando para vocês como terapeuta, mas já uni a uma experiência vasta de arquitetura e a partir do meu escritório, ali onde eu vi a evolução de famílias, porque eu sempre lidei com famílias, eu sempre trabalhei com famílias. E eu percebia que o que eu fazia era muito mais do que projetar uma casa. Eu estava cuidando de uma materialização da vida daquela família. E eu tinha que entender daquela família. E como as famílias são doentes, né, gente? Se você falar assim pra mim, a minha família é saudável, a minha família não tem problema. Eu vou falar pra você assim, então peraí, vem cá, traz todo mundo, me apresenta, porque essa eu não conheço. Gente, não existe uma família saudável, tá? Não existe uma família 100% saudável, porque a sociedade onde a gente vive, as regras da sociedade que a gente vive são, né, são muito afastadas, desconectadas daquilo que é natural, da natureza. E se a gente for olhar, pra gente voltar a ser saudável, voltar a ser uma pessoa saudável, seguindo um fluxo saudável, a gente precisa estar mais conectado com aquilo que é natural. As leis sistêmicas são regras, leis da natureza que nos abastecem e fazem com que a família possa caminhar para a vida de uma forma saudável, né? Então, ontem eu falei da importância de olhar para a casa de origem, que é de onde a gente veio, né? O que tem nessa casa de origem? Essa casa que nos originou, ela fica até o cheiro da casa na nossa sentir, né? Vocês já repararam quando vocês chegam num lugar e falam assim, nossa, isso aqui tem cheiro de casa de vó, né? Quando eu era criança, eu ficava na casa da minha avó e a gente tem essas lembranças gostosas, né? O cheiro da casa da avó, o cheiro da comida da mãe, isso tudo é a casa de origem. E a gente tem mania de achar que a nossa casa de origem ainda é nossa e fica insistindo em interferir, insistindo em ditar regras, por exemplo, para a nossa mãe, para o nosso pai, que eles têm que fazer e ser daquele jeito ou do outro jeito X. E isso daí só vai acabar prejudicando e atrapalhando a gente. Por quê que isso prejudica?
Porque quando a gente se coloca como maior, né? Não, eu sei o que é melhor para vocês. Não, eu sei como que deve ser a tua casa. Eu sei o que você precisa fazer. Às vezes a gente está se prendendo ali naquele espaço, né? E, por exemplo, se tem pessoas que estão já numa idade que já era para ter filho, que já era para ter tua vida, a própria vida, e ainda mora na casa dos pais, tem alguma coisa que não está funcionando direito, tem alguma coisa ali, né, que está em desequilíbrio. Porque a partir do momento que o filho fica adulto, o correto, né, o natural é que ele saia da casa dos pais e que ele vá para a vida. E o que é que prende um filho na casa de um pai e de uma mãe? Na maioria das vezes é esse objetivo que os pais, né, que a mãe tem de ter um filho para preencher vazio. Às vezes eu pergunto na constelação, para que você quer ter filho? E aí a pessoa fala, nossa, agora você me deu uma voadora aqui, porque eu não sei responder, né? Aconteceu isso ontem. Foi tão engraçado. E aí a pessoa não sabe para que quer ter filho. E é tão básico a gente saber para que a gente quer ter filho, porque filho, gente, ele tem que vir do excesso de amor do casal. Filho não é para preencher buraco. Ah, eu vou ter um filho para cuidar de mim, eu vou ter um filho para trabalhar para mim, porque aí entra mais dinheiro em casa, eu vou ter um filho para administrar minha empresa, né, que eu tive ali, que eu herdei do meu pai, que vai ficar para a vida. Ah, eu vou ter um filho porque eu tô me sentindo muito sozinha e eu preciso de uma criança para poder dividir aqui a vida comigo. Ou, eu vou ter um filho porque eu quero alguém para me fazer companhia, porque eu quero passar tudo aquilo que eu sei para essa criança e eu quero que essa criança seja o meu espelho. Vocês estão vendo que todos esses conceitos que eu falei são conceitos desajustados? Verdade, tudo desajustado. Porque toda vez que você tem um filho, que você joga um objetivo em cima desse filho, esse filho você já tá tirando desse filho o direito dele ser ele mesmo. E aí, por amor aos pais, os filhos abrem mão da própria vida e ficam cuidando dos pais. Só que aí existem dois tipos de compreensão, né? Existe aquela compreensão de que se esse filho vai para a vida, resolver a sua vida, resolver as suas questões e criar sua própria família, ele vai ficar com um universo de culpa enorme. Isso até já tá esbarrando nas perguntas, né? Eu deixei uma caixinha de pergunta lá e vou responder para vocês aqui as perguntas que vocês fizeram já já. Mas então vamos fazer essa transição. Quando uma família de origem, a família que deu origem, qual que é a função dessa família de origem? É conduzir o filho para a vida, mostrar os caminhos do que é saudável e falar para o filho, filho, agora é tua vez, vai. O filho nasce e vem para o colo da mãe, no colo da mãe ele se estrutura, ele aprende a autopreservação. O que é a autopreservação? Eu aprendo a cuidar de mim, a satisfazer as minhas necessidades básicas, né? Então com a minha mãe eu aprendo que eu preciso, como que eu vou usar minhas roupas, né? Como é que preciso tomar banho, preciso estar limpinho, preciso alimentar, cuidar da minha saúde. Isso tudo é o universo materno, esse cuidado, esse carinho, eu aprendo com a mãe. E aí, quando chega numa certa idade, numa certa fase, o pai entra nessa relação. O que o pai faz? O pai pega aquela criança e manda ela para aventura, né? Ele joga essa criança para cima, vai andar de bicicleta, vai pro mundo, sai. O pai empurra o filho para a vida. O pai mostra pro filho que tem que se desgrudar da mãe e ir para a vida. Então, quando esse pai, né, começa a trazer o filho, quando essa função paterna começa a empurrar esse filho para a vida, esse filho começa a olhar para um universo que é fora da família. E tem um conceito que a gente fala que é muito interessante, que vocês vão identificar até famílias próximas a vocês, que vocês conhecem, né? Que é o conceito de família fechada, família aberta e família porosa, né? O que é uma família fechada? Família fechada, todo mundo conhece uma, gente. Se é que vocês não fazem parte de uma, tá? Numa família fechada, se puder, nem entra gente de fora, nem pra casar não sai. Se puder, casa os parentes com os parentes. Casa o primo com o primo, por quê? A pessoa que é de fora da família não vale. Aquela família ela é tão enraizada, tão arraigada naqueles conceitos de que é só aquilo que ela sabe é certo,
só aquilo que aquela família faz é certo, né? E geralmente tem alguém reinando, soberano ali, mandando para que todo mundo faça o que aquela pessoa quer. Então essa família é uma família fechada, ou seja, ninguém sai, ninguém entra. Então essa família cria os filhos para ficarem ali. O máximo que acontece, o filho vai ali, arruma, né? Arruma um namorado, ou então engravida e volta. Engravida, volta, mas o pai da criança fica para fora, não tem relacionamento. Ou então a pessoa vai até casa, traz o marido para dentro da família, né? Então a família que é fechada, não existe essa aceitação do diferente, não existe a aceitação do outro. E geralmente é uma família de mãe, né? Matriarcal. É uma família onde a mãe governa. Por quê? Porque não foi permitido ao filho olhar o diferente. Qual que é o primeiro diferente da vida de uma criança? É o pai. Então essa família fechada, ela gera inúmeros problemas na vida de uma pessoa, porque esse filho ele não pode ir para o mundo, ele não pode ter a própria vida, ele não pode ter amigos, ele não pode morar longe, ele não pode fazer nada, ele não pode ter uma profissão diferente daquilo que o pai e a mãe planejaram. Vocês estão vendo como que é pesado, né? Uma família que projeta algo ali para o filho e esse filho tem que ficar nesse universo. Isso é uma família fechada, tá bom? Uma família aberta já é aquela família onde ninguém sabe nada de ninguém. Os pais não cuidam dos filhos, filho não olha para pai, ninguém sabe de ninguém, né? É aquela família onde as pessoas se espalham pro mundo, né? Os filhos crescem já soltos pro mundo, os pais não orientam, muitas vezes vão ter alguns desajustes, alguns problemas, algumas doenças graves. Por quê? Porque os pais nem seguram os filhos, né? Esses filhos já nascem, já solta, já some, aí a família pergunta, e teu filho? Nem sei, não sei nem onde é que tá. Cadê teu pai? Também não sei, nem sei onde é que mora, nunca vi. Então a família é aberta demais, não tem uma ligação, uma conexão saudável, tá? Isso é uma família aberta, não existe, né? É o contrário, ninguém fica perto de ninguém, ninguém se prende a ninguém e não existe aquele amor, né? O saudável, né? Aquela abertura saudável do ir e vir, né? Cada um some no mundo e ninguém sabe de ninguém. Existe a família que é aquele conceito do poroso, né? Que seria o saudável. Ou seja, a pessoa sai, o filho vai, cresce, conhece pessoas fora da família, sai, tem amigos, interage, aprende coisas diferentes, conceitos novos e volta para a família. Ali dentro da família, ele conta, ele se diverte, ele tem abertura para ele poder falar da vida dele, dos sonhos dele. E aí ele vai, resolve a vida dele lá fora, né? Ele resolve o que ele vai fazer profissionalmente, ele cuida do dinheiro dele, aí ele volta. Então, essa família que é porosa, que seria o saudável, ela tem esse fluxo do ir e vir, né? Eu aceito quem é de fora entrar na família. Eu trago amigos para casa, eu olho para a vida de outras pessoas e pondero, falo, nossa, é diferente da minha, né? Será que é certo, que é errado? O que é certo e o que é errado? Não existe certo e errado, né, gente? Existe o que é natural. E o que é natural, o que é normal para um pode não ser normal para o outro. A gente também dá risada quando a gente fala, né? Imagina vocês quando vocês foram conhecer os parceiros de vocês. Vocês foram lá na casa da família, olhou, né? Muitas vezes você olha e fala assim, acho que esse povo aqui é meio maluco. Aí o parceiro vem na tua casa, olha pra tua família e fala, acho que esse povo aqui é meio doido, tem umas coisas esquisitas. Por quê? Todo mundo é diferente, toda família é diferente. Não existe uma família que é certa. A minha família é certa, porque tudo que faz aqui é certo. Não existe isso, gente. Existe o que é normal dentro da normalidade do desenvolvimento de cada família, né? Se numa família é normal tomar café no copo de vidro e na outra é normal tomar na xícarazinha, poxa vida, qual que é o problema, né? O que tem de errado? Cada um aprendeu de um jeito e acostumou com aquele jeito. Então, eu falo de tomar café e tomar, mas pro restante das coisas também, né? A forma de criar filho, a forma de continuar dando corpo para as doenças que atrapalham a família. Eu falei ontem, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Ana, mas e essa doença? Isso não é genético? Né? O que é genético? A maioria das doenças, gente, quase todas as doenças, não existe doença genética.
O que é genético? Genético é aquilo que você não consegue mudar. Genético é a cor do olho, é a cor da minha pele, é a cor do meu cabelo. Isso eu não vou mudar, o natural, né? Eu vou botar umas corzinhas artificial aqui, mas o natural não se muda. E aí, doença, você muda. Doença é um padrão mutável, porque é epigenético. O que é epigenético é aquilo que você consegue transformar. Então, você vem de uma família onde todo mundo fuma, por exemplo. Aí, todo mundo tem câncer no pulmão, porque todo mundo fuma muito. E aí, você acha que você está fadado àquele destino. Por quê? Porque você está convivendo ali e você também fuma porque você está no meio onde todo mundo fuma. Mas isso não é o natural, né, gente? Não é o natural que você continue repetindo um erro e fazendo a mesma coisa. Então, se você está fumando porque você veio de uma situação onde você precisa se manter fiel àquela família, você vai repetir o mesmo problema. Existem famílias onde a bisavó teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama e agora a filha está se preparando para ter um câncer de mama. Não é muito louco isso? Não, porque eu vou ter porque minha avó teve, minha mãe teve, todo mundo teve. Se ela mudar o padrão do feminino e se ela entender o que é um feminino saudável, ela não precisa ter um câncer de mama. Ela pode alterar o padrão, ela pode entender que a gente pode fazer diferente, que a gente pode ser uma pessoa diferente para poder olhar de um novo jeito para a vida. E aí, gente, quando eu olho para todos esses padrões repetitivos da minha família de origem, né? E aí eu me pergunto, puxa vida, e como que vai ser a família atual? Né? Qual que é a função da família atual? Gente, uma das, ou se não a maior escola que nós temos de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento e de transformação pessoal, a maior escola que a gente tem de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal e de autoconhecimento se chama casamento, tá? E depois se chama maternidade, ter filhos, tanto para o pai quanto para a mãe, né? Maternidade e paternidade. Um casamento, ele faz com que a gente traga todos aqueles traumas infantis, daquelas vivências que a gente teve com a nossa família de origem, para que a gente possa fazer de uma forma diferente. É a chance que a gente tem de olhar para aquilo que foi doente, que fez mal, que prejudicou, que gerou trauma na minha infância, e eu falar, agora eu posso fazer diferente. Mas e aí, será que a gente sabe fazer diferente? A gente acaba continuando repetindo as mesmas coisas, os mesmos problemas. Por quê? Porque a gente não sabe fazer aquilo que é saudável, que é natural, né? Para que a gente consiga viver num equilíbrio. Então, a família atual, gente, ela é a maior escola de aprendizado, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Ah, eu preciso fazer terapia para resolver tudo na minha vida? É bom, mas se você estiver ali dentro da família, entendendo que aqueles processos ali você pode transformar, ali você já vai conseguir grandes curas, e grandes mesmo, gente, muitas curas mesmo, tá? É a chance que a gente tem de fazer diferente com os nossos filhos, de olhar para a educação que a gente teve da família de origem e pegar a nossa família atual e transformar. Então, quem é a sua família atual? Quem é a minha família atual? Quem é a nossa família atual? A família atual, ela começa a partir de mim. Então, meu irmão. Não, meu irmão é família de origem. Família de origem. Meus irmãos, meus pais e todo mundo que ficou lá para trás, que veio antes de mim, tá? Quem é a minha família atual? Atual é quando você resolve, né? Você encontra um parceiro, uma parceira de vida e juntos vocês vão criar uma nova família. Então, quem que é a família atual? É marido, esposa e filhos e netos e quem está depois de você, quem é mais novo que você, tá? Na família atual, mas aí o fulano, meu marido morreu. Morreu, mas né? Continua sendo uma pessoa importante, continua sendo o marido, continua fazendo aquela função. Ninguém vai pegar o papel de ninguém na família atual, gente.
Ah, existiu um primeiro marido, separou, casou de novo, teve o segundo marido, separou, casou de novo, teve... Todos fazem parte, todos são da família atual. Cada um não tá vivendo ainda, não tá vivendo junto mais. Mas, por exemplo, o pai dos meus filhos sempre vai ser da minha família. Por quê? Porque sempre vai ter a presença dele através dos filhos, né? O amor do casal, ele continua, ele sobrevive a partir da presença dos filhos, do amor dos filhos. Isso se chama inclusão. A gente não exclui ninguém, todo mundo faz parte, ok? Eu vou começar a responder umas perguntas aqui, senão não dá tempo da gente continuar. Se vocês tiverem algumas perguntas, algumas dúvidas também, vão escrevendo aí que a gente vai já, né, respondendo. E aí, falar oi pro pessoal que entrou. Oi, Sil, Jaqueline, Rodrigo, Cris, Gláucia, Nilva. Que bom que você tá aqui, Nilva. A Carmen, a Eliane. Bem-vindos aí, galera. Olha, tem uma pergunta muito bacana aqui, ó. Como eu incluo na vida e na casa um aborto espontâneo? Então, o que é um aborto espontâneo? Um aborto espontâneo, gente, é uma vida que não pôde continuar. Por quê? Por N motivos, né? A gente não tem que ficar lá tentando caçar o motivo pelo qual um bebê não pôde continuar. Às vezes aquele terreno não estava preparado, às vezes aqueles pais não estavam prontos, ou não havia um ambiente favorável para que aquele óvulo, né, para que aquele embrião se implantasse. Não estava um ambiente favorável, não estava saudável e tinha alguma coisa ali acontecendo com aquela mãe, com aquele pai, que não pôde, né, nutrir aquele embrião de energia. Então não teve energia para continuar a vida. O que vai acontecer? Esse bebê, ele não vai ficar no corpo, ele vai embora, né? Mas ele já era uma vida, ele já era um bebê. Então, como uma vida, primeira coisa que precisa ser feito quando vai embora uma vida, né? Era uma vida que de repente estava sendo esperada por aquela família, e essa família de origem colocou uma carga grande, colocou uma expectativa nesse filho, e esse filho não ficou, esse filho foi embora. Aconteceu um aborto espontâneo, né? Sem que a família quisesse. Como que eu vou incluir? Primeira coisa é fazer o luto, né? O luto, ele tem fases. Um dia eu vou fazer uma live, gente, só para falar para vocês das fases do luto. Por quê? É tão importante a gente entender por que precisa haver luto quando termina, quando morre, quando finaliza uma etapa. Precisa haver o luto. Por quê? Porque a gente acaba ficando relutando. E se a gente reluta, se a gente não aceita, e se a gente não coloca isso no coração, isso vai trazer um peso, uma carga pesada muito grande pra gente. Então, incluir um bebê, incluir um aborto, né, é olhar e colocar ele naquela presença familiar. E deixar com que essa família, não precisa todo mundo saber, mas pelo menos que os filhos saibam. Por quê que é importante? Porque se esse filho tá... Aí vem um outro filho, por exemplo. E se esse outro filho não sabe da existência desse aborto, se não foi feito esse pertencimento, se não foi feita essa inclusão, esse filho vai acabar carregando as características desse outro bebê, né? Então, carrega por quê? Porque, olha, esse bebê precisa ser visto, olha pra mim. Tem N problemas, tá? Tem N problemas de filhos que o filho pega, que o filho adquire, porque ele tá carregando questões do irmão que não pôde pertencer, né? Um aborto espontâneo que de repente foi esquecido e ninguém sabia dele. Então, sabe um dos problemas que é muito interessante, que às vezes tem a ver com isso, né? Que eu já vi em constelação, eu trago aqui para vocês coisas que eu já vi, que eu já confirmei, né? Eu não trago suposição, não trago achismo. Então, eu já vi em constelação, né? Pessoa levou um problema de gagueira. A pessoa é gaga e ela fala, né? Então, era como se ela falasse por duas. Ela falava por ela e falava por um irmão, que não tinha acontecido esse pertencimento, que não tinha sido incluído na família, tá? Como que a gente inclui um filho? Muitas vezes a gente inclui esse filho na própria constelação, colocando as frases de cura, as frases de pertencimento, mas qualquer um pode fazer isso em casa, né? É reconhecer esse filho, né? É imaginar esse filho, olhar para esse filho, agradecer a presença dele, agradecer porque ele pôde estar ali na vida daquela família,
né? Que ele trouxe lições, ele trouxe ensinamentos para aquela família. E ele foi uma vida que existiu. Então, se eu perdi um filho, eu vou falar, e eu tenho outro filho, eu vou falar, não tenho um filho, eu tenho 2 filhos. Que os outros filhos também possam saber da presença desse irmão. Por quê? Porque isso pode gerar problema para gerações futuras, né? Filhos, netos podem ter problemas por conta de não haver uma inclusão. Existe uma vida que precisa ter feito esse luto, esse pertencimento, precisa ter esse amor no coração. Então é reconhecer a presença desse filho. Como que eu reconheço isso na casa? Aí eu dou várias dicas, né? Eu já fiz algumas dinâmicas muito bacanas que comprovadamente as pessoas me disseram depois que foi transformadora, né? O que a gente pode fazer na casa? Você pode ter um objeto que simboliza essa criança, né? Você tem lá, por exemplo, 3 filhos, mas tem uma perda. Você pode colocar 4 elementos que simbolizam esses filhos, pode colocar na ordem, num lugar da casa onde você sempre passe e sempre veja aquele elemento. Aquele elemento vai simbolizar aquele filho que não pôde estar ali. Outra coisa, você pode usar um porta-retrato, né? Isso já fiz também com cliente. Coloca ali um porta-retrato da época do casal, da época em que estava grávida daquele filho. Isso foi assim, incrível, foi muito transformador. E toda vez que aquele casal olhava para aquela foto, olha para aquela foto, lembra que ali dentro tinha um bebê, tinha uma criança, né? Então trazer aquela vida daquela criança para dentro daquela casa, para dentro daquela família, através de um porta-retrato, de uma foto, através de uma imagem, né? Eu já tive cliente também que comprou um anjo e colocou aquele anjo ali como simbologia dessa criança que não pôde viver. Tem que fazer sentido para quem para a pessoa que viveu isso, tem que fazer muito sentido. E a partir do momento que faz sentido, né, você coloca ali um elemento que faz sentido para você, que faz sentido para a família. Isso é muito importante. Todas as vezes que existem esses filhos para serem vistos e para serem trazidos para dentro da família, eles podem ser representados por elementos, né? Plantar uma planta também, né? Você tem um quintal, planta uma árvore, planta uma flor, planta algo que vai crescendo e você vai vendo o desenvolvimento daquela planta e você vai olhar e vai falar, olha, essa planta aqui eu plantei no ano que a criança, né, que o meu filho, que eu perdi uma criança. Então você vai, através da natureza, ajudando a olhar para isso, né, plantar uma flor, plantar uma semente, ver aquilo crescer. Isso tudo traz essa simbologia desse olhar, desse pertencimento, traz para casa esse bebê que foi abortado, tá? E Cris, também para abortos provocados, também pode ser feita a mesma coisa, tá? Porque quando uma pessoa, uma mulher, um casal resolve provocar um aborto, naquele momento, eu não sei, pode ser que se passe um momento de desespero e a gente não vai julgar isso, né? O ideal é assim, um para cada criança perdida. Então, plante flores, né? Traga objetos, traga elementos, não importa se seja aborto provocado ou aborto espontâneo, né? O que importa é o seguinte, preciso trazer a presença daquela criança ali para a família, para aquele lar. E essa criança e essa família precisa entender, né, que existiu uma vida, que existiu mais um filho ali. É o mais importante. Então, vocês podem fazer aquilo que fizer mais sentido, né? Dentro do coração. E eu falo, se conecta com o sentir. Fecha os olhos, vai lá dentro do coração e veja o que essa criança está pedindo, né? E conversa com essa criança. Querido filho, infelizmente, você não pôde estar aqui com a gente. Querido filho, sinto muito, né? O ambiente não era favorável, eu não tinha consciência. Por quê? Porque existem níveis de consciência, gente. E a gente não tá aqui para julgar ninguém, né? A gente não tá aqui para julgar quem fez aborto ou se o aborto foi provocado ou se foi espontâneo. Então, o que acontece é que precisa olhar e trazer essas crianças de volta e olhar para esses filhos e falar, querido filho, infelizmente você não pôde estar aqui, né? Porque não existia um ambiente favorável, não existia aqui uma mãe preparada e consciente para poder olhar para você. Mas agora eu vejo você vai fazer parte da minha família, porque eu vou colocar você dentro do meu coração e dentro da minha casa.
e eu vou olhar para você todos os dias e você vai ser uma presença constante na minha vida. Sinto muito, você não pode estar aqui, mas eu vou viver por você, eu vou olhar por você e eu vou trazer você para esse ambiente, para esse lar. E quando entre você e uma irmã houve 7 abortos provocados, aí é uma questão, hein, Carmen? Por exemplo, aí tem que ver, assim, quem que vai ficar pior nessa situação. Vai ser muito pior para quem veio depois, tá? Por quê? Porque talvez quem veio depois pode também ter sido... a mãe pode ter tentado abortar também. Então tem essa característica, tá? E esses 7 abortos, se a mãe não conseguiu fazer esse luto e se a mãe não conseguiu dar lugar, né, dar pertencimento a essas crianças, e nesse caso eu acho muito difícil que consiga se olhar para 7 perdas, porque foram 7 abortos provocados. Uma mãe, para provocar 7 abortos, gente, ela tem que desconectar muito do seu sentir. Então ela vai acabar até, em muitos casos a gente vê em constelação, tá? Ela acaba adquirindo alguma doença, algum problema de desconexão, o mental dela vai sair da casinha, né? Ela vai... Tem mulher que chega até num estado próximo à beira da loucura aí. Por quê? Porque são as condições de vida, né? A gente não sabe como que foi que engravidou, o que que aconteceu, né? Existem muitos casamentos que são... plantados ali no abuso, né? O marido abusa da mulher e aí a mulher tem que estar disponível e essa mulher não se sente apta, não se sente pronta e de repente ela tem que estar ali, né, o tempo todo sexualmente disponível para o marido e vai acontecendo uma gravidez atrás da outra. E nesse nível de consciência, se a mulher vai provocando esses abortos, né, ela vai fazendo para salvar a família, ela vai fazendo porque ela não dá conta daquilo. Né? E como que a gente vai julgar? A gente não sabe o que se passa dentro da cabeça e dentro do coração dessa pessoa. Então, o que precisa ser feito, né? Esses irmãos, se a mãe não tiver compreensão, Carmen, esses irmãos precisam fazer isso, tá? Trazer, colocar, dar lugar para esses 7 irmãos que foram, né? Que foram abortados. Tem que dar lugar para os 7 irmãos. Você pode ter na casa, né? A pessoa pode ter em casa 7 símbolos pequenos, né? Que olha para aquilo ali e dê pertencimento. Isso pode ser uma forma de um quadro, uma pintura. Isso pode ser objetos pequenos. Isso podem ser velas, podem ser anjos, podem ser qualquer coisa que você coloque em casa e que sempre vai trazer a presença desses filhos, dessas crianças. Tem que haver o pertencimento, tem que trazer e colocar na vida, tem que trazer e colocar dentro da família e dentro da casa, tá? Porque senão isso vai gerar muitos problemas para as próximas gerações, ok? Vou para outra pergunta. Como sair da culpa ao deixar os pais que precisam de mim? Isso é uma bomba, hein, gente? Como sair da culpa? Há muitos filhos que saem de casa e vão formar sua família de origem, a sua família atual. Então, quer dizer, você tem lá a tua família de origem, você tem os pais e você foi criada para cuidar desses pais. Você foi criado para cuidar, para dar vida para esses pais, né? Porque esses pais têm na mente, gente, uma mentalidade que a gente precisa ter é que não é normal adoecer e ficar andando de cadeirinha de roda e ficar numa cama de hospital quando fica velho. Isso não é natural. Natural é a gente ter saúde. Se você cuidar da tua saúde, se você fizer com que o teu corpo tenha vitalidade para você continuar vivendo, para que você vai deixar o teu corpo enferrujar, envelhecer? Mas aí a gente já prepara a vida para quê? Porque quando eu ficar velho, não vou andar, alguém vai cuidar de mim? E aí essa pessoa tem filho para cuidar dela. E aí o que acontece? Essa mãe vai fazendo movimentos para que esse filho volte, para que esse filho volte, para que esse filho sempre esteja ali. E aí esse filho, essa filha precisa ir para o mundo, precisa ir para a vida, né? Então, gente, uma regrinha básica, um conselho que eu dou para todo mundo, que tem a ver até com a felicidade que a gente escolhe para nossa vida, tá? A pessoa vai sentir culpa se deixar o pai e a mãe? E tem um detalhe nessa pergunta. Quem fez essa pergunta aqui, presta atenção. Deixar os pais que precisam de mim. Será que os pais precisam mesmo?
Se você tem um pai e uma mãe, será que essa mãe não pode, né? Esse pai não pode olhar para essa mãe não pode olhar para esse pai e esses dois juntos se abastecerem, se cuidarem, olhar junto para a saúde, né? E cuidar junto da saúde e se fortalecer juntos? Ou será que tem que ficar você ali como papai e mamãe mandando nos dois? Então tá errado. Pai e mãe não precisa de filho, gente. E a gente coloca assim, ai, porque meu pai precisa de mim, minha mãe precisa de mim. Não precisa, eles precisam ser vistos como adulto. Querido pai, querida mãe, vocês são adultos, vocês têm capacidade de resolver, de escolher aquilo que é melhor para vocês. E aí você não precisa ficar lá cuidando, você vai dar uma assistência, você vai ligar, você vai dar uma atenção, mas você não vai ter culpa porque você saiu, você precisa olhar para tua vida, né? Aí como que vem a culpa, né? Qual que é o processo da culpa? Se você sai de casa, vai ter a tua família, você casa, tem teus filhos e você fica com uma culpa absurda porque você não tá lá cuidando de papai e mamãe. Ai, porque eles precisam de mim, porque eu tenho que cuidar deles, né? E se você não casa, não tem filho, abre mão da tua vida para dar tua vida pros seus pais, o que vai acontecer? Poxa vida, teus pais casaram, não casaram? Teus pais saíram da casa dos pais deles, vieram e formaram uma família. E por que agora você não pode? É engraçado, né? Então, a gente vai e olha para os nossos pais como adultos. Ó pai, ó mãe, você saiu da casa do teu pai, veio e formou tua família, vocês dois. E agora eu não posso formar a minha? Então, gente, vai acontecer um peso, né? E aí tem aquele monte daquelas frases, né? O que um filho não faz com o pai, como é que é? O que o pai faz com um filho, 10 filhos não faz por um pai. Sabe aquelas coisas assim? Para colocar bastante culpa nos filhos, para os filhos ficarem ali. Só que aí, esses pais puderam ter filhos, e por que você não pode, né? É muito louco isso, gente. E aí, a gente coloca o nosso filho na creche com 1 ano, 2 aninhos de idade, não coloca? O filho vai pra creche, estuda. E por que quando você pega o teu pai e tua mãe, bota lá numa casa de saúde que tem enfermeiro, que tem médico, que tem cuidador responsável, por que você é taxado de, nossa, de ser um monstro, abandonou a mãe numa casa, jogou a mãe? Gente, olha os conceitos da nossa sociedade, né? A gente vive numa sociedade extremamente doente, porque as pessoas invertem os conceitos de tudo. Então, eu posso deixar o meu filho de 2 anos na creche o dia inteiro, né? Na escolinha. Mas eu não posso deixar minha mãe numa casa de repouso, onde ela vai conviver com pessoas da idade, onde ela vai estar bem cuidada, onde ela vai ter um tratamento de acordo com aquilo que ela precisa para resolver as questões de saúde dela. Então, vocês estão vendo como que a nossa sociedade é tudo voltado para a valorização da família de origem e a família atual, como é que fica, né? Então, a Cris, como lidar quando não se consegue visitar a mãe? Ô, Cris, aí eu vou te perguntar, você não consegue visitar a mãe por quê? Porque você não quer, por causa da distância? Não tem problema nenhum, você não tem obrigação de visitar tua mãe, né? Se você conseguir falar por telefone, eu não consigo porque o ambiente é ruim. Você não é obrigada a viver num ambiente que é ruim pra você. Ninguém é obrigada a nada, gente. Sinto muito, né? Eu não consigo visitar minha mãe porque minha mãe mora longe e eu tenho que estar em outra cidade trabalhando. Seu foco é você, seu objetivo de vida, seu trabalho. Visite sua mãe quando der, e se não der, você liga, né? Cortou o cordão umbilical, o amor é dentro, não é perto. Não tem que ficar perto, não tem que ficar fazendo visita, tá? E não sinta culpa por isso, tá? Não sei o teu motivo aí, mas ninguém é obrigado a visitar a mãe não, tá? Não tem que ter isso, não é obrigado. Você tem que cuidar de você em primeiro lugar. Claro que vai vir um monte de peso, um monte de cobrança aí, mas até aí você tem que escolher a culpa que você quer carregar, né? Isso também responde aquilo que eu tava falando agora há pouco. Então, se você fica na família de origem e não forma a tua família atual, você vai sentir uma culpa enorme, porque você não olhou pra tua vida. Se você vai pra família atual e deixa a família de origem, você vai sentir uma culpa enorme, porque você largou teus pais. Aí sabe qual que é a dica que eu dou? Escolhe a culpa que você quer carregar e vai ser feliz. Gente, a gente sempre vai ter culpa de alguma coisa nessa vida. Sempre, né? Vão ter traços, vão ter tipo de pessoa, vão ter
tipo de traço de caráter que vai sentir menos culpa, que não tem muita conexão com sentir. Mas para aquelas pessoas que sentem muito, aquilo vai ser um peso. E aí a pessoa não consegue se livrar daquilo. Então eu falo, escolhe a culpa que você quer carregar e vai embora com ela e vai viver, né? É melhor você carregar a culpa de não ter cuidado dos seus pais e ter tido a tua família, ter tido teus filhos, ter dado continuidade para a vida dos teus pais, porque daqui a pouco seus pais não vão estar mais aqui, eles vão morrer, né? Ou você prefere ficar com seus pais e quando eles morrerem, você vai falar assim, puxa vida, estou sozinha, não tenho ninguém, não tenho marido, não tenho filhos, vou morrer. Morre rapidinho, uma vida jogada fora, entendeu? Então tem que escolher a culpa que quer carregar, gente. Às vezes, quando agimos assim, somos taxados de egoísta. Exato, a Nicéia tá falando aqui, gente. A gente é taxado de egoísta demais, sempre. Por quê? Ai, por que você não foi visitar tua mãe? Ah, por que você não foi cuidar da tua mãe? Cultura, é a cultura da nossa sociedade, né? Se você for pesquisar a cultura dos países mais desenvolvidos, não tem esses mimimi. Ó, a Cris, ela mora perto, ela tá cega, mas já tive que cuidar dela por muito tempo. Aí eu não sei, né, qual que é a tua relação com ela, mas se você não sente bem, se você acha que isso não tá legal, de repente precisa olhar para isso, né, Cris? Olhar para o que tá tão pesado aí, por que você não consegue ir até ela, ou se isso tá gerando algum problema, tá te incomodando muito, tem que ver o porquê disso, né? De repente, se você fizer uma constelação, não sei se você já fez, você vai conseguir achar a raiz desse problema, você vai conseguir encontrar esse motivo, até para que você precisa fazer isso, mas ficar em paz, né? Ah, eu não consigo ir ver minha mãe. Se isso estiver bem para você, tá tudo bem, né? Ela mora perto, ela tá cega, então o que aconteceu? Tem coisas acontecendo aí, né? Por que ela ficou cega, né? Então, tem N coisas acontecendo, não tem jeito de eu te falar o que é, porque a gente precisaria pesquisar, entrar mais nesse assunto, mas a decisão que você tomar, você não pode ficar carregando isso como um peso enorme, né? Se chibatando. Vai sentir uma culpa ali? Vai um pouquinho, depois isso vai amenizando, vai ficando tranquilo. Mas você tem que entender, né, o porquê disso e se isso está saudável na situação que você está vivendo. Tem que estar saudável, tá? Tem uma irmã que cuida dela. Ah, isso é bom, né? Se já tem uma irmã que cuida dela, é bom não para a irmã, né? Essa irmã tua deve estar sendo prejudicando a vida dela, porque ela abriu mão da própria vida para cuidar da mãe. Então a gente vai ter de todas as situações aí, gente. Então vai ter muita coisa aí. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Minha família é fechada e eu sou uma excluída. Como isso acontece? Olha, interessante isso, hein? Se a tua família é fechada e você é excluída, é porque você resolveu sair, né? Isso acontece demais da conta. A família é fechada, ou seja, somente as regras da família que valem. Então, como que você deveria se comportar? Exatamente como a tua família fechada gostaria que você se comportasse. Só que aí, o que você resolveu fazer? Você resolveu ser a ovelha negra. O que a ovelha negra faz? Ela pula a cerca, gente. Ela pula o limite fechado. Ela vai viver a própria vida. Ela vai buscar o autoconhecimento. Ela vai buscar resolver os seus próprios problemas com as suas regras e criar uma vida nova para si. Ela vai ser adulta. Aí o que a família faz? Então tá, você resolveu ficar do lado de fora, aqui você não entra, você é excluída. Extremamente normal e não sinta peso nisso, fica feliz. Fala assim, quanto mais longe ficar, melhor. A gente não consegue, né? É difícil, Você vai ser sempre excluída. Por quê? Porque você resolveu tomar um caminho mais saudável. Esse caminho saudável que você resolveu tomar é diferente do caminho que a tua família traçou para você. Você resolveu pegar a rédea da tua vida, pular aquela cerquinha ali e fazer diferente do outro lado. Você vai ser excluída? Mas é sempre, a vida inteira. Sabe qual que é o problema disso? O problema disso é se você ficar esperando a vida inteira que eles reconheçam que você está fazendo certo,
que você não é essa pessoa ruim, que você é boa. Não tente provar para tua família que você é boa. Ninguém vai te dar um cartão e falar assim: nossa, reconheço tudo que você fez que é certo, como você é boa, como você é uma ótima profissional, como você é linda, como você é maravilhosa. Não espere, ninguém vai te reconhecer. Por quê? Porque você está fora do padrão deles, porque você foi viver a tua vida, porque você foi buscar o saudável para você. Então, como é que você vai conseguir conviver com isso, tá? Continuando a tua vida e mostrando resultado pro mundo. E não precisa mostrar pra tua família, tá bom, Vivi? Então, ó, você vai continuar tendo a família fechada? Vai continuar tendo a família fechada. Vai continuar sendo excluída? Por muito tempo, né? Por muito tempo, se bobear pra vida inteira, tá? Por quê? Porque você optou por um caminho diferente do deles. Você tá certa? Tá certa. Você não tem que fazer aquilo que a tua família traçou pra você. Só que se eles não aceitam, eles também têm o direito de não aceitar. E aí o que você tem que fazer? Dá um tchauzinho e continua seguindo a tua vida, né? Não tem que seguir padrão de família de origem. Isso é que gera todos os problemas e as doenças da humanidade, né? Essa humanidade louca aí que a gente tá vendo, ok? Aceita que você foi excluída mesmo, conviva bem com a tua exclusão, crie a sua nova família, seus novos amigos, crie o universo que você quer pra você. Crie a tua casa, porque agora você pode. Como adulta, você pode fazer uma nova vida pra você. Deixa lá aquelas pessoas, né, que te excluíram. Elas sabem o motivo delas e você também sabe o seu, que você tá num universo mais saudável, pode ter certeza, viu? E você pode ter certeza também que tem um monte de gente lá daquela família morrendo de inveja de você, querendo ser a ovelha negra igual você é, mas não tem coragem, né? Não tem coragem, não tem vontade, coragem de dar esse passo pra vida, ok? E tem mais uma pergunta aqui, ó. Um casal já é uma família? Ou família é composta de casal mais filho? Gente, um casal já é uma família, né? Quando você tá ali na tua família de origem, você tem teu pai, tua mãe, teus irmãos, aí você vai casar, você resolve dar um passo a mais na tua vida. Quando você conhece uma pessoa e você se conecta com esta pessoa e você começa a se relacionar com essa pessoa, né? Aí você fala assim, ai, vamos formar nossa família, vamos montar nossa casa, vamos. A partir do momento que existe ali um casal, que já existe um lar, né? O casal já forma um lar, o casal já é uma família, tá? Não precisa ter filho para ser família, não. Família pode ser só o casal, pode ser só a mãe e o pai, a mãe e o pai, a esposa e o marido, que futuramente vão ser mães e pais, mas não precisa ser mãe e pai para ser família. Família pode ser feita até mesmo se eu resolver ficar sozinha, se eu não tiver filho, se eu tiver o meu cachorrinho ali, né? Quem é a minha família atual? Eu, minha casa, minhas plantas, meu cachorro, né? Já é a família que eu escolhi para mim. Então é mais ou menos assim que funciona. Família atual é quem partiu de você para o futuro. E como que funciona a casa atual, né? A casa atual, gente, é aquela que vai ter as características da vida que você quer levar, diferentemente da casa dos seus pais. Se você, para você morar, para você montar uma nova casa, essa nova casa tem que ter as regras dos seus pais, as regras da sua mãe, e aí a sua mãe vai lá e pega suas panelas e guarda do jeito que ela quer, e aí ela pega as plantas e leva na tua casa e decora do jeito que ela quer, e aí ela vai lá, mexe nas suas roupas, e aí as roupas têm que ser do jeito que ela quer. Isso é saudável? Isso não é saudável, né, gente? Saudável é a partir do momento que tem um adulto ali tomando conta da nova vida. Então, a nova casa, ela tem que ter a ver com seus sonhos, com seus gostos. Ela vai ser diferente da casa, da família de origem? É pra ser, é pra ser. Até porque quando a tua família de origem comprou os móveis da casa, era outra época. Quando a família construiu a casa, era outra época. Hoje, você não precisa ser fiel, você não precisa colocar ali as coisas que vão remeter à família de origem. Ah, então eu vou botar aquele quadro que meu pai amava aqui. Ah, eu vou trazer aquela planta que minha mãe amava e vou botar aqui. Se você ficar na tua casa atual, colocando coisa da tua casa de origem, você tá trazendo a casa inteira, né? Ah, eu vou fazer um quarto para minha mãe, quando a minha mãe vier, quando a minha mãe quiser, vem dormir aqui. E aí eu vou fazer um banheiro para minha mãe usar.
e aí eu vou colocar nesse banheiro aquilo que faz sentido pra minha mãe, e aí eu vou não sei o que pra minha mãe. Aí você tá construindo uma casa pra você ou pra sua mãe? Você tá construindo uma casa pra tua família atual ou pra tua família de origem, né? Ah, eu vou construir uma casa para os meus filhos todos voltarem e virem morar comigo. Então, quer dizer, você é a família de origem, teus filhos já têm a família atual deles e você tá querendo que esses filhos voltem pro ninho? Volte para ficar embaixo da asinha da mamãe? Isso é saudável? Não, gente. Mudou de etapa, mudou de fase, mudou de vida. Vida nova, novo olhar, olhar para lugares aonde você ainda não esteve. Olhar para a aventura, para o novo, conhecer coisas diferentes, não repetir o padrão. Eu contei ontem a historinha do presunto mutilado. Quem não ouviu, vai lá e assiste a live de ontem, tá? Não vamos mais mutilar o presunto para botar no forno, porque hoje o meu forno é grande. Eu não preciso continuar usando aquele forninho pequeno com aquela, né, com a bandejinha pequena. O meu forno é grande, ele cabe o presunto inteiro. Então, todas as vezes que vocês olharem qual a importância da família de origem, a importância da família atual, essa importância de que a família de origem te estrutura para a vida e a família atual é onde você vai se curar dos problemas da família de origem, a chance que você tem de fazer diferente, de poder entender que você precisa mandar teus filhos para a vida, né? Dar para eles estrutura, ensiná-los a ser pessoas que serão adultos, né? Ensinar seus filhos a não dependerem de você, se tornarem pais desnecessários. Qual que é a função de um pai e de uma mãe, gente? Tornarem-se desnecessários, só isso, tá? Isso aí a gente tinha que tatuar, né? Tatuar no braço, tatuar na alma. Qual que é a função dos pais? Tornarem-se desnecessários. Para que eu quero ter um novo lar? Para que eu quero ter a minha casa atual? Ali é onde eu vou estruturar o meu novo útero, é onde eu vou fazer do meu jeito. Acertando ou errando, gente, não existe regra para a vida, não existe manual. Então, nada determina como será, como deve ser a minha casa atual. Mas ela precisa estar passos à frente da minha casa de origem. Ela precisa ter uma estrutura mais aberta, mais livre, com menos pesos do que na minha casa de origem. Se eu ficar catando tralha e montar uma casa para reproduzir o ambiente que eu tinha lá, eu vou estar criando um ambiente doente para mim. Isso não é saudável, isso é doente, tá? A gente precisa criar os novos ambientes, os novos espaços a partir dos novos conceitos que eu quero para minha vida. E o que vai ter ali? Aquilo que eu quero, independente do que os outros vão falar, independente do que minha mãe, minha avó, meu pai vão falar. Vai ter ali aquilo que faz sentido pra mim, né? E vai dar ouvido pra vocês verem, vai dar ouvido pra papai e pra mamãe. Pra que isso? Não precisa disso, faz assim, faz assado. Ou então, pior, gente, é quando o pai e a mãe quer dar a casa pra você, né? Você fala assim, não, porque eu vou fazer a casa e vou te dar. Ele vai lá, faz do jeito deles, e aí você é obrigado, porque você tá ganhando, a morar numa casa e a fazer tudo aquilo que você não quer porque é deles, né? Eu já passei por isso, eu já morei embaixo da casa dos meus pais. E eu não podia ter nada, né? Aí os meus filhos eram pequenos, a gente queria ter um cachorrinho. A minha mãe chegava lá na minha casa, né? Que era, no caso, era o apartamento que eu morava, que eu tinha feito a reforma, que ficava embaixo do apartamento deles. E aí ela falava assim, na minha casa não entra cachorro, né? Então, quer dizer, eu tinha liberdade? Eu nunca tive a liberdade. Foi aí que eu pirei, que eu enlouqueci e que eu comecei a fazer terapia, né, gente? Então a gente sempre vai pra terapia pra gente poder trazer algo de mais saudável pra nossa vida. E como é bom, né, a gente poder olhar e falar, agora eu posso fazer diferente, agora eu posso ser mais saudável e agora eu tenho o direito de construir a minha vida com as minhas regras, com os meus conceitos, do jeito que eu quero, e aí eu vou acordar a hora que eu quero, eu vou dormir a hora que eu quero, eu vou lavar roupa do jeito que eu quero, eu vou comer aquilo que eu quero. Isso é ser adulto, é ter liberdade, tá? Não é viver na prisão dos pais, não é viver na prisão do universo da casa antiga, da família antiga, da família de origem. Com muito respeito, com muito amor, né?
sem briga. Não precisa brigar, não precisa bater de frente, mas você precisa expressar aquilo que você veio fazer aqui no mundo, né? E você não veio no mundo para repetir padrão, para repetir história de pai e de mãe. Repetir história de pai e de mãe, já tem pai e mãe lá para mostrar a história, né? Você veio no mundo para construir uma história nova, para construir uma casa nova, para se comportar de um jeito novo, onde você vai estar contribuindo com as suas ações para a evolução da humanidade, né? Existem milhões de pessoas que precisam daquilo que você tem para oferecer. Existem. E a gente precisa oferecer aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente para o mundo, para esse universo. Quando a gente se propõe a fazer isso, quando a gente se propõe a ser diferente e a fazer melhor, né, a gente vai estar contribuindo com a elevação de consciência de muita gente, né? A gente vai estar contribuindo com o avanço desse universo nosso que é tão maravilhoso e que a gente precisa começar a olhar para ele de uma forma diferente, ok? Gente, deu o nosso tempo, o Instagram tá aqui deixando nós, né? Se deixar a gente fica 3 horas falando, mas eu sei que todo mundo tem seus compromissos, eu também. Eu tenho projetos para entregar hoje e beijos para vocês. Eu que agradeço, Jéssica, querida, sempre juntas, estamos juntos, né? Muito conhecimento aqui, tudo que eu estudar sempre eu vou trazer para vocês de uma forma da gente trocar ideia, interagir, responder as perguntas, e é muito gostoso. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Às quintas e sextas, e todas as ideias que vocês tiverem, vocês podem me mandar. A gente vai sempre trazer os assuntos aqui para enriquecer o Café com Live, para que ele seja esclarecedor, que vocês possam mandar para as pessoas que vocês amam, né? Que essas pessoas possam estar aqui interagindo, ouvindo, né? O pouquinho que eu sei eu vou passando aqui, e se isso puder contribuir um pouquinho para melhorar a vida de alguém, eu já vou estar mega feliz. Obrigada a todos vocês, viu? Jéssica, Cris, Nicéia, as queridas alunas aqui do workshop, a Sandra, querida, tá sempre aqui também, a Anitta, minha amigona. Gente, beijos, bom final de semana para vocês. A Ana, obrigada, viu? Até quinta-feira que vem, para a turma do workshop até terça-feira. Esse final de semana vamos conversar muito lá no grupo, viu? E se vocês quiserem participar de um módulo avulso do workshop, tá em tempo, viu? São 8 módulos, a gente já fez o terceiro e ainda temos 5 módulos bacanas para vocês participarem. Quem quiser escreve para mim, tá? Vocês estão super convidados aí. Obrigada a você, amadíssima também, Carmen. Muito bom ter vocês aqui. Beijos, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.